Perfeito, então vejam pessoal que a gente já trouxe aqui o man-to-one para o one-to-one aqui e simplesmente que a gente colocou um unique true, só isso pessoal. Então desta forma isso aqui é chamado então de uma associação unidirecional um para um em uma foreign key, tá certo? Então isso aqui é um para um só que usando uma chave estrangeira, tá certo? Unique true. Dessa vez o que vai acontecer? Simplesmente no momento que tu rodar isso daqui, o que ele vai fazer é que ele vai colocar um unique, aqui ó, unique, certo? Vocês se lembram que antes, aqui no meu banco de dados, nós tínhamos várias pessoas, aqui ó, a gente tinha aqui várias pessoas com, por exemplo, pessoa 1 com o endereço 1, pessoa 2 com o endereço 1, pessoa 3 com o endereço 1, por isso que eu tinha muitos para 1. Dessa forma, como eu criei um unique, certo, para ele, deixa eu só atualizar aqui, como eu criei um unique para esse meu ID endereço, tá certo? Aqui ó, constraint, pessoa aqui unique, tá certo? Ou seja, é único. Ele não vai acertar dois. Então dessa forma, automaticamente ele é um para um, ele é um one to one, certo? Mesmo que eu não preciso nem colocar aqui no menu aqui, eu não preciso informar aqui um one to one. Ele automaticamente transforma-se em um one to one mesmo estando no menu aqui. Por quê? Por causa do unique, certo? Agora se eu mandar inserir aqui o endereço, eu vou inserir aqui o código 1, certo? O código 1, certo? Beleza. Tá tudo aqui. Deixa eu só gerar aqui a tabela lá no banco de novo para garantir. Agora eu vou rodar esse camarada aqui. Shift F6. Rodando, rodando. Já funcionou aqui, ó, inseriu perfeito. Ok, inseriu perfeitamente. Vamos apenas conferir aqui no banco aqui que ele está aqui, ó, 1 para 1, beleza? E aqui o endereço, ok, certo? Vejo que antes sempre funcionava se eu mandasse inserir então um segundo registro. Vamos botar aqui o 2. O 2 que vai ser o Santos, certo? Para o mesmo endereço 1, ok? Para o mesmo endereço 1. Deixa eu só dar limpar e construir aqui. Agora, o que é que vai acontecer? Deixa eu dar um Shift F6, certo? Olha o que deu aqui. Constraint Violation, ou seja, ele tentou inserir um segundo, tá? Ele tentou inserir um segundo aqui, pessoa, só que como esse ID aqui do pessoa, ID endereço, ele é um unique, e como eu já tenho uma pessoa utilizando ele, ele não aceitou. Então, automaticamente, ele acaba sendo um para um, mesmo tendo um many to one aqui. Mesmo tendo um many to one, ele acaba sendo um para um. Lembrando a vocês, claro, pessoal, que isto daqui, este relacionamento aqui, ele é então uma associação unidirecional, um para um, em uma foreign key, ou seja, em uma chave estrangeira. Até para vocês não se perderem com tantos arquivos, eu vou criar aqui um arquivo aqui vazio. Enquanto eu vou tomando um chimarrão aqui trazido pelo Marcelo, eu vou criar um arquivo aqui chamado então, sei lá, explicação, sei lá, leia. Tá? Vou criar um aqui chamado leia, onde eu só vou escrever então que isso daqui, pessoal, ele é uma associação unidirecional, um para um, certo? Um para um, one to one, baseado em uma foreign key, certo? Então, em uma foreign key, certo? Em uma foreign key, ou seja, em uma chave estrangeira. Simplesmente colocando uma unique igual a true,
certo? True. Isso aqui já transforma ele em uma associação direcional 1 para 1. Por que eu estou falando isso? Porque você poderia, em vez de ter uma associação direcional 1 para 1 em uma foreign key, você poderia ter ele fazer a mesma coisa, só que em uma primary key, certo? Ou seja, em vez de tu fazer isso daqui aqui, tu tirava isso daqui e colocaria ele aqui embaixo, certo? Só que daí você teria que transformar ele em um one-to-one. Aí tem algumas características novas, por exemplo, o generator class dele aqui, em vez de ser um assign, ele seria um foreign key, certo? Por quê? Porque ele ia pegar o código lá da pessoa, tá ok? Então ele ia gerar de uma forma diferente. Por isso, então, que nós temos duas possibilidades. Uma que é criar uma unidirecional através de um foreign key e outra através de um primary key, tá bom? Então, tá entendido? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula. Vocês viram então como foi fácil transformar um man-to-one, muitos para um, em um one-to-one, simplesmente mudando de unique para true. Tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.